Olá, meus amores, professora Patrícia, para a explicação do nosso novo conteúdo de português, tá? Peguem o livro de vocês lá na página 173 e aí a gente vai dar continuidade nas classes gramaticais, né? A gente já viu sobre artigo, substantivo, adjetivo, né? Uma próxima classe gramatical que nós temos é o numeral. Quem é o numeral? É a palavra que denota, né, a palavra que nos dá a ideia de que quantidade numérica, ordem, multiplicação e etc, tá bom? Então, aquela palavrinha que nos dá essa ideia, ela recebe o nome de numeral. Então, vamos ver quais são as classificações dos numerais. Eles podem ser cardinais, fracionários, ordinais e multiplicativos. Então, como é que a gente consegue identificar um ou outro? Os números cardinais, eles indicam quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, enfim, quando a gente fala 3 maçãs, 2 bolas, a palavrinha 3, a palavrinha 2 é um numeral cardinal, tá bom? Que indica quantidade, beleza? O próximo é o fracionários. Indicam parte de um todo. Normalmente é mais utilizado no quê? Na disciplina de matemática, quando a gente está estudando, né, as frações. E aí vem 1/2, 3/4. A gente também localiza muito esses nomezinhos em receita de bolo, né? Tem lá meio copo de xícara, né? 1/3 de xícara de óleo, por exemplo. Então, esses nomezinhos que a gente dá, 1/2, 3/4, 1/3, são os numerais fracionários, que lembram o que? Fração de um todo, é uma parte, né, da fração. O próximo são os números ordinais, que indicam o quê? Ordem ou sequência, tá bom? Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí são os números ordinais. Por exemplo, os números das turmas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, são os números ordinais que indicam uma certa ordem, a sequência das séries, tá bom? E por fim, nós temos os multiplicativos. Indicam a ideia de multiplicação. Também é muito utilizado em questões de matemática, né? Naquelas continhas que vocês têm que fazer. E também em receita de bolos, enfim. Onde aparece a palavrinha dobro, triplo, quíntuplo, dessa é a ideia de multiplicar aquele determinado valor, nós chamamos de números multiplicativos, beleza? Então, essa é a classificação dos numerais. No livro de vocês, tem as páginas 174 e 175. Aí ele traz uma tabela separada em 4 partes, tá bom? Para vocês lerem, fazerem a comparação, né, um número e as suas classificações em cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Por exemplo, eu trouxe 2 números aqui. Mas a tabela de vocês é bem grande, né? Se vocês olharem aí, são 2 páginas só falando sobre isso. Então, por exemplo, eu trouxe o número 2, né? A palavrinha 2 é classificado como numeral cardinal. O mesmo número 2 em ordinais, ou seja, em ordem e sequência, ele fica sendo o segundo, tá bom? Fracionários. Referente ao 2, nós temos meio copo de água, por exemplo, é a metade do copo. Então, pode ser tanto a palavra meio quanto a palavra metade. Aí depende do contexto, tá bom? E por fim, multiplicativos. Pode ser duplo ou pode ser dobro. Então, toda essa classificação aqui é referente ao numeral 2. Tá bom? Aí o próximo que tem aqui, e também tem no livro de vocês, é o número 3, tá? 3 é o número cardinal, né? Que indica quantidade. Terceiro é o número ordinal, que indica uma sequência, uma ordem.
em terceiro lugar. Então, a gente sabe que ele está na posição terceira, no número 3. Em relação aos fracionários, que é uma parte de um todo, né? Terço, né? Um terço. Então, você pega aquela, digamos, uma pizza, aí você divide ela em 3 pedaços. Então, um pedacinho é um terço, tá bom? E dos multiplicativos, qual é o nome? Triplo, tá bom? Que dá a ideia de 3 também. Então, todas essas classificações aqui abaixo é referente ao numeral 3, beleza? Lá no livro de vocês, vocês vão realizar as atividades lá das páginas 176 a 179, tá bom, meus amores? Então, bom trabalho, faça com capricho, um beijo e tchau, tchau!